Meu nome é Caroline Johansson. Tenho 28 anos. E durante 3 anos, meus pais ligaram para todos os empregadores para quem me candidatei e disseram que eu tinha antecedentes criminais. Não tenho. Nunca fui presa. Nunca levei nenhuma multa de trânsito. Mas quando fiz 27 anos, estava morando num abrigo para moradores de rua, lavando o cabelo na pia de um posto de gasolina e comendo uma refeição por dia porque ninguém num raio de 50 quilômetros queria me contratar. Meu pai me enviava uma mensagem por semana, sempre a mesma. Volta para casa, pede desculpas, e talvez eu pare. Numa terça-feira de manhã, uma mulher bateu na porta do abrigo e disse 7 palavras que mudaram tudo. Sua avó me pagou para te encontrar. Antes de eu contar o que tinha dentro daquela pasta, queria pedir para você dar uma pausa, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e deixar um comentário dizendo de onde você está assistindo. Adoro ver de onde vocês estão ouvindo essa história. Agora, deixe eu te levar de volta para Harland, interior de São Paulo. A semana depois que completei 25 anos. O dia em que decidi que tinha acabado de pedir permissão para ter uma vida. Harland, São Paulo. População uns 4.000 e poucos. Um supermercado, uma escola estadual, uma lanchonete que serve o mesmo PF desde 1987. O tipo de lugar onde todo mundo acena da varanda e sabe de quem é a caminhonete estacionada onde não devia. Os Johansson, nós, éramos considerados uma família decente. Meu pai, Geraldo, trabalhou como gerente de produção na fábrica da Harland por 19 anos, até ela fechar. Minha mãe, Denise, voluntária na campanha do agasalho todo o inverno. No papel, éramos a família que as pessoas apontavam e diziam, viu? É assim que se cria uma filha. Atrás da porta de casa, as coisas funcionavam por outras regras. Eu não tinha chave de casa até os 20 anos. Não podia dirigir mais de 15 quilômetros sem avisar antes. Quando fiz 14 anos e comecei a trabalhar como garçonete na lanchonete da estrada depois da escola, salário mínimo, nada glamouroso, meu pagamento ia direto para uma conta conjunta que minha mãe abriu para guardar. Nunca vi um extrato. Nunca perguntei. Era assim que funcionava. Me formei como a primeira da classe. Tive uma orientadora pedagógica que me chamou de lado no 3º ano e disse: Caroline, você consegue bolsa, bolsas de verdade. Levei os folhetos para casa. Meu pai nem abriu. Colocou no balcão e disse: faculdade é para quem não sabe trabalhar com as mãos. Então, fiquei. Limpava, cozinhava, cortava grama, ajudava minha mãe na horta e ouvia meu pai falar sobre como o mundo estava desmoronando todo dia no jantar. E toda noite, ele me olhava do outro lado da mesa e dizia a mesma coisa: você tem teto, comida e família. O que mais uma menina da sua idade precisa? Por muito tempo, eu não tive resposta. A semana depois que fiz 25 anos, algo mudou. Não foi dramático. Não houve briga, nenhum ponto de ruptura. Eu estava na cozinha, esfregando a mesma panela de ferro que eu esfregava desde os 12 anos. E um pensamento caiu na minha cabeça como uma pedra numa vidraça. Vou fazer 40 anos e vou estar neste mesmo lugar, fazendo exatamente a mesma coisa. Isso me deu mais medo do que qualquer coisa que meu pai já tinha dito. Na manhã seguinte, fui até a biblioteca pública de Harland e sentei num dos computadores públicos, no fundo, aqueles com teclado melecado e limite de 15 minutos, e criei um novo endereço de e-mail. Não o da família, que minha mãe vigiava, um novo, só meu. Encontrei um anúncio de uma loja de materiais de construção em Milfield, 20 minutos para leste. Precisavam de um vendedor, tempo integral, das 8 às 18, benefícios depois de 90 dias. Digitei meu currículo com 2 dedos e cliquei em enviar antes que pudesse me convencer do contrário. 2 dias depois, recebi a resposta. Queriam me entrevistar. Quinta-feira, 10 da manhã. Li aquele e-mail 3 vezes. Fechei o navegador. Voltei para casa com as mãos tremendo. Não de medo, mas de algo que eu não sentia há anos. Acho que era esperança. Naquela noite, no jantar, algo estava estranho. Meu pai sentou à cabeceira da mesa, garfo numa mão, jornal dobrado ao lado do prato. Me olhou uma vez, apenas uma vez, com uma expressão que eu não soube nomear. Minha mãe ficou na pia, de costas para nós, lavando louça que já estava limpa. Ninguém disse uma palavra. Na manhã seguinte, dirigi até Milfield para a entrevista. O gerente apertou minha mão na porta. Sorriu. Depois me pediu para sentar e o sorriso desapareceu. Ele se chamava Bill, seus 50 e poucos anos, óculos de leitura pendurados no pescoço.
Meu currículo impresso estava na mesa entre nós. Caroline, ele disse. Vou ser direto com você. Tudo bem. Tem algo no seu passado que a gente devia saber? Pisquei. Não, senhor, nada. Ele tirou os óculos, esfregou a ponte do nariz. Recebemos uma ligação ontem. Alguém, não vou dizer quem, mencionou uma acusação de furto qualificado. A sala inclinou. Agarrei o braço da cadeira. Isso não é verdade. Nunca fui presa. Nunca roubei nada na minha vida. Bill olhou para mim e eu pude ver. Ele queria acreditar em mim, mas também tinha um negócio para tocar e uma ligação gravada na cabeça dele. Desculpe, ele disse. Não vamos prosseguir. Dirigi de volta em silêncio. Sem rádio, sem choro, só as linhas brancas da estrada borrando. Quando entrei na garagem, meu pai estava sentado na varanda, jornal aberto no colo. Não levantou os olhos. Como foi o teu dia, querida? Fiquei ali parada, chaves na mão, encarando as costas do jornal dele. Ele virou a página, devagar, casual. Bem, eu disse. Que bom, ele disse, dobrando o jornal. Sua mãe fez estrogonofe. Sobrevivi ao jantar. Estrogonofe, arroz, batata palha. Minha mãe falou sobre a cerca nova do vizinho. Meu pai concordava com a cabeça como se fosse a coisa mais interessante que já tinha ouvido. E em algum lugar entre o estrogonofe e a Coca-Cola, um pensamento começou a se formar. Pequeno, feio, impossível. Será que eles sabiam? Eu empurrei para longe. Eram meus pais. Pais não fazem isso. Não empurrei por muito tempo. Nas 6 semanas seguintes, me candidatei a mais 3 lugares. Um mercado em Ribeirão Preto, um depósito na divisa da cidade, uma lanchonete em Sertãozinho que estava contratando pro turno da manhã. Todos os 3 me chamaram para a entrevista. Todos os 3 me dispensaram em 48 horas. O mercado disse que tinham preenchido a vaga. O depósito nunca ligou de volta. Mas a lanchonete foi diferente. A dona, uma mulher chamada Pat, foi honesta comigo. Ela se inclinou sobre o balcão e baixou a voz. Querida, alguém ligou aqui perguntando sobre você. Meu peito apertou. O que disseram? Disseram que você tinha passagem pela polícia. Furto e estelionato. Era uma mulher? Pat assentiu. Disse que era uma vizinha preocupada. Vizinha preocupada. Naquela noite, esperei meus pais irem dormir. Caminhei pelo corredor até o quarto de costura da minha mãe, o único cômodo da casa que era só dela. Abri a gaveta da escrivaninha, empurrei retalhos de tecido e almofadas de alfinetes, e lá estava. Um caderno azul pequeno. Abri. A letra da minha mãe, caprichada, organizada, a mesma letra cursiva dos cartões de aniversário. Na coluna da esquerda, nomes, materiais de construção Milfield, supermercado Ribeirão Preto, logística de Visaeira, lanchonete da família Sertãozinho. Na coluna da direita, marcas de verificação vermelhas. Cada lugar onde eu tinha me candidatado, conferido um por um. Fiquei naquele quarto escuro segurando o caderno e o chão sumiu debaixo de mim. Isso não era paranoia. Não era coincidência. Minha mãe tinha uma lista. Ela estava me rastreando. Coloquei o caderno de volta, fechei a gaveta, andei até meu quarto. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada olhando pro teto, repetindo uma pergunta. Como você luta contra as pessoas que deveriam te proteger? Na manhã seguinte, coloquei o caderno azul na mesa da cozinha. Minha mãe estava servindo café. Meu pai passando manteiga no pão. O rádio tocando uma música sertaneja antiga. Tudo normal. Tudo comum. Mãe, eu disse. Explica isso. Denise olhou pro caderno. A mão parou no meio do café. Café derramou no balcão. Aí vieram as lágrimas. Mas você mexeu nas minhas coisas, a voz dela falhou. Foi assim que eu te criei? Mexendo nas coisas particulares da sua mãe? Você ligou pros meus empregadores. Todos eles. Disse que sou criminosa. Eu fiz porque te amo. Ela pressionou a mão no peito. O mundo lá fora é perigoso. Você não tem ideia do que pode acontecer com uma garota sozinha. Mãe, eu tenho 25 anos. Não sou uma garota. Meu pai colocou a torrada no prato. Não levantou a voz. Nunca levantava. Nós estamos te protegendo, Caroline.
Você acha que consegue sobreviver lá fora? Mal sabe cozinhar para si mesma. Eu cozinho todas as refeições desta casa desde os 16 anos. Ele ignorou. Larga isso agora. Vou chamar a polícia. Geraldo riu, um sopro curto pelo nariz. E vai dizer o quê? Que sua mãe fez uma ligação? Eles vão te expulsar da delegacia. Olhei para minha mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto, café ainda escorrendo no balcão. Olhei para o meu pai, calmo como um domingo de manhã, passando manteiga na segunda torrada. Se não pararem, eu disse, eu vou embora. Ele não piscou. Sair por aquela porta, sai com nada. Sem dinheiro, sem documentos, nada. Achei que ele estava blefando. Não estava. Fiz as malas naquela noite. Uma mochila, 2 mudas de roupa, uma escova de dente, o carregador do celular e uma foto da minha avó que eu guardava no criado mudo. Quando abri a porta da frente, minha mãe estava no corredor, braços cruzados, rosto seco agora. As lágrimas tinham sumido, substituídas por algo mais duro. Se você sair, ela disse, está morta para nós. Meu pai atrás dela, braços cruzados, preenchendo o corredor como uma parede. Não disse uma palavra. Não precisava. Pisei na varanda, peguei o celular, abri o aplicativo do banco. Saldo, R$0. Anos de salário, gorjetas da lanchonete, dinheiro de aniversário da vó Meg, cada real que eu tinha ganhado, sumido. Minha mãe era titular da conta desde os meus 16 anos. Não precisava da minha permissão para tirar. Preciso da minha certidão de nascimento e do meu CPF, eu disse. Isso pertence a esta casa, meu pai disse da porta de tela. E a fechou. Desci a garagem às 21h47 de uma terça-feira de outubro. Primavera. Tinha uma mochila, um celular com 11% de bateria e R$35 no bolso. Não tinha identidade. Não tinha um plano. Não tinha para onde ir. Caminhei até o posto de gasolina na estrada. Sentei no meio-fio sob a luz fluorescente. Caminhões entravam e saíam. O frentista me olhou uma vez pela janela e desviou o olhar. Às 23h16, meu celular vibrou. Uma mensagem do meu pai. Volta para casa. Pede desculpas. Vou pensar. Desliguei o telefone. Não por coragem, porque a bateria ia acabar de qualquer jeito. Eu tinha R$35 e nenhum lugar para dormir. Mas pela primeira vez em 25 anos, ninguém estava me dizendo aonde ir. Encontrei o abrigo municipal de Harland 2 dias depois. Uma mulher no balcão do posto, a mesma que tinha desviado o olhar na primeira noite, me falou dele na minha segunda manhã dormindo no banheiro do estabelecimento. Ela não fez perguntas. Só escreveu um endereço num guardanapo e empurrou pelo balcão. O abrigo era um galpão adaptado na Rua das Flores, 20 camas, um banheiro compartilhado e uma cozinha mantida por voluntários. Cheirava a desinfetante industrial e sopa requentada. As luzes fluorescentes zumbiam a noite toda. Irene Mendes comandava o lugar. 47 anos, cabelo curto, óculos de leitura que vivia empurrando pro alto do nariz. Não me perguntou por que eu estava lá. Me entregou uma toalha e apontou para a cama 14. Você não precisa explicar por que está aqui, disse. Só precisa querer se levantar. Eu era a pessoa mais jovem no abrigo por pelo menos 15 anos. Comecei o processo de tirar segunda via dos documentos. Solicitei uma nova certidão de nascimento pelos correios. 6 a 8 semanas, disseram. Fui ao poupatempo pedir informação sobre a identidade, mas sem CPF ou outros documentos, fui parar numa fila de espera. Volta em 3 semanas, volta de novo. Enquanto esperava, lavei louça no abrigo em troca de uma refeição extra. Varri o chão. Organizei o armário de doações. Precisava ser útil, precisava estar em movimento. E continuei me candidatando a empregos. Dessa vez mais longe. 30, 40 quilômetros. Lugares onde meus pais nunca tinham ouvido falar, em cidades onde nunca tinham ido. Ainda assim, dizia para mim mesma que a distância resolveria. Se fosse longe o bastante, o alcance deles acabaria. Eu estava errada sobre isso também. O restaurante ficava em Cravinhos, 35 quilômetros ao sul. Um lugar familiar, toalha xadrez, pratos do dia num quadro branco. Precisavam de uma recepcionista. Me candidatei online na biblioteca e consegui entrevista na mesma semana. Peguei emprestada uma blusa de outra moradora do abrigo.
Peguei o ônibus intermunicipal às 6 da manhã. O gerente se chamava Davi. Parecia decente. Apertou minha mão e disse que avisaria até sexta. Quinta de manhã, Davi ligou. Atendi no primeiro toque. Caroline, desculpa. Decidimos seguir com outro perfil. Meu estômago despencou. Posso saber por quê? Pausa. Pausa longa. Alguém nos enviou um documento por e-mail. Parecia um boletim de ocorrência. Sentei na cama do abrigo. Um boletim de ocorrência. Não foi uma ligação, dessa vez. Não, um e-mail com um anexo. Parecia oficial. Um documento digitado, formatado, enviado de um e-mail anônimo para um restaurante a 35 quilômetros de distância. Meu pai passou 19 anos como gerente de fábrica. Ele sabia redigir memorandos. Sabia formatar papéis com aparência oficial. Tinha impressora, scanner e papel timbrado velho de uma empresa que parecia autoritário se você não olhasse bem. Eles tinham evoluído. Ligação telefônica não bastava mais. Agora havia documentos, provas fabricadas para parecer algo que uma consulta de antecedentes produziria. Naquela noite, sentada na cama 14, meu celular vibrou. Número desconhecido, mas eu conhecia o ritmo. Ainda está frio aí? A porta continua aberta por enquanto. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Aí a deletei. Mas algo mais me incomodou naquela noite. Algo que a Irene tinha mencionado 2 dias antes. Uma mulher tinha ido ao abrigo perguntar por mim. Uma mulher que eu não conhecia. Deixou um cartão de visitas. Não pensei muito nisso na hora. Agora, não conseguia parar de pensar. Ele ligou num domingo. Não sei por que atendi. Talvez porque estivesse chovendo e o telhado do abrigo vazasse sobre a cama 12 e eu estivesse cansada de um jeito que o sono não resolve. Volta para casa, Caroline. Para de ligar para os meus empregadores. Não sei do que você está falando. Eu vi o caderno, pai. Que caderno? O da mãe, com as marquinhas vermelhas. Silêncio. 5 segundos. 10. Dava para ouvir a torneira da cozinha ligada ao fundo. A mesma torneira que pingava há 3 anos porque ele nunca consertou. Você está confusa, ele disse. Sempre foi confusa. Não estou confusa. Estou desempregada por sua causa. Está desempregada porque não está pronta para o mundo real. É o que venho tentando te dizer. Vou desligar. Desliga e perde essa família. Já perdi. Apertei o botão vermelho, coloquei o telefone virado no colchão, mas minhas mãos tremiam. Não de medo. Do esforço de manter a voz firme por 2 minutos e 14 segundos. Não liguei de volta. Ele não ligou mais. A partir daí, só mensagens. Uma vez por semana, às vezes 2, sempre o mesmo tom. Uma porta mantida aberta só o suficiente para lembrar que podia fechar. Natal chegando. Sua mãe fez rabanada. Encontrei sua amiga Júlia no mercado. Ela perguntou de você. Esfriando aí. Abrigo não deve ser quente. Cada uma como um anzol. E cada uma projetada para me fazer sentir que o problema era meu. Que eu era a que tinha saído. A que tinha quebrado a família. A que precisava voltar pedindo perdão. Guardei todas as mensagens. Não sabia ainda o que faria com elas, mas algo em mim dizia, guarda tudo. Foi a coisa mais inteligente que fiz naquele ano. Depois de desligar aquele telefone, sentei na cama do abrigo e fiquei olhando pro teto por um bom tempo. Ficava pensando, por quê? Porque seus próprios pais prefeririam te ver morando na rua a te ver independente. Ainda não tenho totalmente essa resposta. Mas queria te perguntar, seus pais já destruíram uma oportunidade sua e depois agiram como se estivessem te fazendo um favor? Se isso toca perto de você, adoraria ouvir sua história nos comentários. Nas noites tranquilas no abrigo, e eram todas tranquilas, só o zumbido do aquecedor e alguém tossindo 2 camas para lá, eu pensava na minha avó, Margarida Johansson. Todo mundo chamava de Meg. Morava num sítio de 16 hectares fora de Ribeirão Preto, uns 40 minutos de Harlan. Galinhas, uma horta grande, e um celeiro que ela pintava de branco toda primavera porque dizia que mantinha as coisas honestas. Vendeu o sítio 3 anos antes de morrer. Eu tinha 23 quando ela se foi. Parada cardíaca, rápida, do jeito que ela teria querido.
No velório, meu pai chorou uma vez exatamente durante a oração do padre. Depois voltou a apertar mãos e aceitar pão de queijo. Mas eu ficava pensando na última vez que a vi sozinha. Foi talvez 1 ano antes de ela morrer. Ela me convidou para ir ao sítio. Os novos donos ainda não tinham se mudado, então ela ainda tinha acesso. Sentamos na varanda com limonada e ela disse algo que eu não entendi na época. Se as coisas um dia ficarem muito ruins, alguém vai te encontrar. Não tenha medo quando isso acontecer. Lembro de rir. Vó, do que a senhora está falando? Ela não riu. Só olhou pro campo e disse: conheço meu filho, querida. Conheço há 50 anos. Aí mudou de assunto, perguntou da horta em casa, se os tomates tinham vingado. Mas teve mais uma coisa. Algo que ela disse enquanto eu ia pro carro. Vendi o sítio, mas não gastei o dinheiro. Lembra disso? Não lembrava. Não até o 5º mês no abrigo, deitada na cama 14, olhando uma mancha de infiltração no teto com o formato do Brasil. Aí lembrei cada palavra. Foi a Irene quem trouxe o assunto de novo. Eu estava reorganizando o armário de doações. Papel higiênico na esquerda, produtos de limpeza na direita. O tipo de trabalho automático que mantém as mãos ocupadas quando a cabeça não para. Ela se encostou no batente da porta com aquele olhar que ela tinha quando escolhia as palavras. Caroline, lembra daquela mulher que veio aqui mês passado? Parei. A que perguntou por mim. Ruth alguma coisa. Não passei suas informações. Política do abrigo. Mas ela deixou um cartão. Irene tirou do bolso de trás, levemente amassado na ponta. Me entregou. Ruth Callan, investigadora particular licenciada, Estado de São Paulo. Registro número 2014.7745500182. Li 2 vezes. Investigadora particular. Meu primeiro pensamento, o óbvio, meu pai contratou alguém para me achar. Esse era o próximo passo dele. Me localizar, denunciar meu paradeiro, talvez tentar me expulsar do abrigo com alguma alegação fabricada. Qual era a aparência dela? Perguntei. 50 e poucos. Cabelo grisalho curto. Calma, educada. Irene fez uma pausa. Não parecia encrenca, Caroline. Parecia alguém procurando uma pessoa por quem se importava. Guardei o cartão no bolso. Não liguei pro número. Não estava pronta para cair em qualquer armadilha que meu pai tivesse preparado em seguida. Já tinha sido enganada vezes demais. Mas o cartão ficou no meu bolso. E toda vez que lavava roupa, passava pro bolso da calça limpa. Não conseguia jogar fora. Algo nele me incomodava. O jeito que ela tinha vindo ao abrigo em vez de ligar. O jeito que deixou o nome em vez de se esconder atrás de uma denúncia anônima. Não era assim que meus pais operavam. Eles se escondiam. Mentiam. Mandavam coisas das sombras. Essa mulher bateu na porta da frente. Mês 7. Eu estava começando a me firmar. Minha nova certidão de nascimento tinha chegado. E o poupatempo finalmente tinha processado meu registro de identidade. Tinha uma foto do meu próprio rosto num documento emitido pelo governo pela primeira vez na minha vida adulta. Vitória pequena, sensação enorme. Aí Irene me chamou na sala dela. Estava sentada atrás da mesa com a porta fechada. Isso nunca acontecia. A porta da Irene vivia aberta, escorada com um tijolo que ela pintou de azul. Senta, disse. Não rude, mas séria. Recebi uma ligação hoje. Uma mulher se identificando como assistente social. Disse que você tem um histórico documentado de violência e que representa risco para os outros moradores. A sala gelou. Era minha mãe. Irene assentiu devagar. Imaginei. Trabalho aqui 11 anos. Assistente social não liga do nada para abrigo para difamar uma acolhida. Não funciona assim. O que você disse a ela? Disse que não podia falar sobre informações de acolhidos. Ela desligou. Irene se inclinou para frente. Vou documentar essa ligação nos nossos registros. Mas tenho que ser honesta com você. Se ela entrar em contato com a prefeitura, se fizer uma denúncia formal pelo sistema, talvez eu não consiga proteger sua vaga aqui. Isso está acima de mim. Fiquei ali sentada. A luz fluorescente zumbia. O aquecedor de parede estalou. Meus pais tinham sabotado minhas candidaturas a emprego. Tinham fabricado boletins de ocorrência.
Tinham drenado minha conta bancária e retido meus documentos. E agora estavam tentando tirar o último lugar onde eu conseguia dormir à noite. Aí algo mudou naquele momento. Não foi raiva. Raiva é quente, bagunçada e se esgota. Isso foi diferente. Foi claro, como uma janela que alguém tinha lambuzado de gordura por anos. E eu finalmente tinha limpado. Tinha acabado o medo. Estava pronta para ser precisa. Harlan faz reunião da Câmara de Vereadores toda primeira quinta-feira do mês. Cadeiras de plástico no centro comunitário. Luz fluorescente. Um microfone num púlpito que chia se você chegar perto. Umas 15 a 40 pessoas aparecem, dependendo se tem briga de divisa de terreno ou reclamação de buraco na rua. Na maioria das vezes, é o mesmo grupo de aposentados e um cara que tenta conseguir uma lombada na Rua dos Ipês há 3 anos. A Irene me disse, notícia corre rápido em cidade pequena. Seu pai se inscreveu para falar hoje à noite. Eu fui. Sentei na última fila, perto da saída, com uma jaqueta emprestada. Não pisava num espaço público em Harlan desde que saí de casa. Geraldo subiu ao púlpito às 19h22. Estava com a camisa social, a azul que a Denise passava para velório e reunião no banco. A voz falhou na primeira frase e eu soube que estava ensaiado. Estou aqui como pai, disse. Minha filha saiu de casa e se envolveu com más companhias. Mora num abrigo. Tentei trazê-la de volta, mas ela se recusa. Fez uma pausa. Deixou o silêncio trabalhar. Uma mulher na segunda fila levou a mão à boca. Peço a esta comunidade que me ajude a alcançar minha menina. Na primeira fila, Dona Denise sentou com as mãos cruzadas no colo, lágrimas escorrendo. A mulher ao lado, Dona Célia dos Correios, estendeu o braço e apertou o braço dela. As pessoas viraram para me olhar. Dava para sentir. Umas 40 pares de olhos, alguns com pena, outros curiosos, alguns já convencidos. O homem no púlpito era um pai de coração partido. A garota na última fila era o problema. Ninguém perguntou se eu queria falar. A reunião prosseguiu. Não disse uma palavra. Só peguei um caderno e anotei tudo que meu pai disse, palavra por palavra. Aí saí pela porta lateral. Depois daquela reunião, Harlan tomou sua decisão sobre mim. No mercado onde eu tinha perguntado sobre vaga de repositor, a esposa do gerente tinha estado na reunião. Vaga preenchida. O frentista do posto que costumava acenar para mim começou a olhar atravessado. Uma das voluntárias do abrigo, uma professora aposentada chamada Bárbara, me puxou durante o almoço. Querida, talvez você devia só ir para casa. Seu pai está de coração partido. Larguei a colher. A senhora ouviu o discurso dele? Todo mundo ouviu. Aquele pobre homem pedindo para a filha voltar para casa. Eu queria gritar. Queria puxar o celular e mostrar as mensagens. Volta para casa. Pede desculpas. Vou pensar. Queria descrever o caderno azul com as marcas vermelhas e o boletim de ocorrência falso e a ligação pro abrigo dizendo que eu era violenta. Mas não fiz. Porque tinha aprendido algo naqueles 7 meses. Quando seu acusador chora em público, ninguém ouve o acusado. Uns dias depois, alguém de uma igreja local ligou pro abrigo. Não uma igreja específica, só um membro preocupado da comunidade de fé, sugerindo uma reunião de reconciliação familiar. Irene educadamente recusou em meu nome. As paredes estavam se fechando. Meus pais tinham transformado a cidade inteira num sistema de vigilância. Cada vizinho solidário, cada voluntário bem-intencionado, cada pessoa que viu o lábio trêmulo de Geraldo naquele púlpito, todos tinham virado extensões da armadilha. Mas eu ficava pensando no que minha avó disse, alguém vai te encontrar. E ficava pensando naquele cartão no meu bolso. Ruth Callan, investigadora particular. Não tinha mais nada a perder. O abrigo era o último muro entre mim e a rua. Naquela noite, peguei o cartão e liguei. Ela veio na manhã seguinte, 8 horas em ponto. Irene deixou ela entrar. Ruth Callan era exatamente como Irene descreveu. 50 e poucos, cabelo grisalho curto, sem joias, prática. Vestia uma jaqueta azul simples e carregava uma pasta de couro marrom que parecia mais velha que eu. Sentou na cadeira de plástico ao lado da minha cama. O abrigo estava vazio, a maioria tinha ido pro centro de convivência ou procurar trabalho. Caroline Johansson. Sou eu. Ela colocou a pasta na cama entre nós.
No couro, em tinta preta desbotada, uma letra que eu reconhecia, 5 palavras, para Caroline, quando estiver pronta. A letra da minha avó. O ar sumiu dos meus pulmões. Meu nome é Ruth Callan. Sou investigadora particular licenciada no estado de São Paulo. Sua avó, Margarida, me contratou há 10 anos. 10 anos? Eu tinha 18. Ela me pagou um valor adiantado por uma década de acompanhamento periódico de seus pais. As instruções dela eram específicas. Ruth fez uma pausa. E para te entregar isto? Como soube que era a hora? Como soube que estava ruim o bastante? Ruth me olhou firme. Quando sua mãe ligou pro abrigo se passando por assistente social, eu já estava monitorando a situação. Venho rastreando as ligações para empregadores há 2 anos. Tenho registros de 37 contatos separados feitos por sua mãe. Tenho cópias dos documentos fabricados que seu pai criou. Tenho tudo. Olhei fixo para a pasta, a letra da minha avó. Uma década de planejamento. Uma velha senhora num sítio vendido, olhando 10 anos no futuro e vendo exatamente o que aconteceria. Ela previu isso, Ruth disse baixinho. Quase ao certo ano. Alcancei o fecho. Dentro, no topo, um envelope lacrado cor de creme. Meu nome na letra da avó Meg, a mesma cursiva dos cartões de aniversário. Querida, se você está lendo isto, é porque as coisas ficaram ruins. Sinto muito por não ter conseguido parar seu pai enquanto eu era viva. Tentei. Passei 30 anos casada com um homem igual a ele, seu avô. E sei como as paredes se fecham, como fazem você achar que a gaiola é normal. Mas passei meus últimos anos garantindo que você não ficasse presa para sempre. Dentro desta pasta está seu caminho para sair. Use com sabedoria. Não use para vingança. Use para liberdade. Eu te amo mais do que ele jamais deixou eu demonstrar. Vó Meg. Deixei a carta de lado. Minhas mãos estavam firmes. Meus olhos, não. Ruth esperou. Aí ela abriu um segundo compartimento da pasta e tirou uma pasta grossa de papel pardo. Colocou na cama e abriu. 5 anos de documentação, organizados por data, separados por abas. Gravações das ligações de Denise, 37 delas, onde ela se identificava como vizinha preocupada, amiga da família, em 2 ocasiões, assistente social. Cada gravação tinha data, número de telefone e transcrição. Cópias dos e-mails enviados de uma conta anônima rastreada até o IP da casa dos Johansson, contendo anexos que imitavam boletins de ocorrência. Ruth tinha capturas de tela e metadados. Fotografias do caderno azul, tiradas através da janela da cozinha durante uma das visitas periódicas de vigilância de Ruth. Olhei para Ruth. Isso é aceito no tribunal? Cada parte. No Brasil, a gravação feita por um dos interlocutores é considerada prova lícita, e eu fui contratada como investigadora. Minha documentação segue o rito legal de cadeia de custódia. Fechei a pasta, abri de novo, fechei. Tem mais uma coisa, Ruth disse. No fundo da pasta, debaixo dos documentos, um envelope amarelo grande. Lacrado com selo de cera, não decorativo, prático, do tipo que advogado usa. No canto superior esquerdo, Escritório de Advocacia Dr. Fábio Dornelas, Milfield, SP. Passei o dedo sob a aba. Dentro, uma pilha de documentos legais, presos por clipes e separados por abas azuis. Ruth falou enquanto eu lia. Sua avó vendeu o sítio há 10 anos por cerca de R$600 mil. Colocou o dinheiro num fundo em garantia de usufruto, que virou herança direta após a morte dela. O fundo foi administrado de forma conservadora. CDBS, Títulos do Tesouro, por um consultor financeiro no escritório do Dr. Dornelas. Olhei pro número na página de resumo. Aí olhei de novo. R$680 mil. A única beneficiária, Ruth continuou, é você, Caroline Johansson. Nenhuma outra pessoa é citada. Seu pai não tem conhecimento deste fundo. Sua avó foi explícita quanto a isso. Instruiu doutora Dornelas a não ter contato com Geraldo ou Denise sob nenhuma circunstância. Coloquei os papéis na cama. O colchão do abrigo afundou com o peso deles. Ou talvez tenha sido eu. Por que ela simplesmente não me deu antes? Ela escreveu uma nota pro doutora Dornelas sobre isso. Disse, e estou parafraseando, se eu der agora, o Geraldo vai dar um jeito de tomar. Ela precisa precisar primeiro ponto. Olhei a letra da minha avó na pasta.
Para Caroline, quando estiver pronta. Quando você estiver pronta para acessar os fundos, Ruth disse, precisa visitar o Dr. Dornelas pessoalmente, com um documento de identificação válido. RG ou CNH servem. Peguei no bolso de trás a identidade provisória que tinha tirado no poupatempo 2 semanas antes, a que lutei 3 meses para conseguir. Era a hora certa. Ela tinha planejado tudo. O escritório do Dr. Fábio Dornelas ficava acima de uma loja de materiais de construção no centro de Millfield. Escada estreita, porta de vidro com letras douradas, sala de espera com 2 cadeiras e uma samambaia que já vira dias melhores. Ruth me levou de carro. Eu vesti a única roupa limpa que tinha, jeans, uma blusa branca emprestada da Irene e sapatos comprados no bazar por R$ 12. Dornelas, 64 anos, óculos de aro fino. Levantou quando entrei e apertou minha mão com as duas. Sua avó falava de você sem parar, disse. Por favor, sente-se. Verificou meu RG, conferiu a certidão de nascimento que recebi pelos correios, checou meu CPF num sistema seguro. Tudo conferia. Tudo em ordem. O fundo está ativo, disse. Você tem acesso total aos recursos a partir de hoje. Deslizou um documento sobre a mesa. Assinei. Minha mão não tremeu. Aí ele disse algo que não esperava. Sua avó também deixou instruções para mim. Escreveu. Caroline pode precisar de um advogado antes de precisar do dinheiro. Abriu uma gaveta da mesa. Ela me pediu para indicar alguém, se necessário. Uma advogada de contencioso. Me entregou um cartão. Doutora Eliane Barros, contencioso civil, difamação, assédio, baseada em Millfield. Tomei a liberdade de ligar para ela hoje de manhã, Dornelas disse. Pode vê-la às 14 horas. Olhei o cartão, depois para Dornelas. Minha avó planejou isso também. Planejou a possibilidade. Torcia para que não chegasse a isso. Liguei para a doutora Eliane Barros às 13h45. Estava no escritório dela às 14h10. Às 15h30, ela tinha revisado todo o dossiê de provas da Ruth, cada gravação, cada documento fabricado, cada entrada marcada no caderno azul. As palavras exatas dela, isto é difamação pura. Atribuir falsamente a alguém antecedente criminal é crime de calúnia e danos morais. E nós temos danos, 3 anos deles. Ela entrou com a ação naquela semana. Geraldo Johansson foi citado numa segunda-feira de manhã, às 8h15. Um oficial de justiça subiu à garagem enquanto Geraldo pegava o jornal no portão. A dona Célia dos Correios, 2 casas abaixo, estava regando as plantas. Viu a cena toda, o envelope, a cara de Geraldo, o jeito que ficou parado no portão lendo a primeira página sem se mover por um minuto inteiro. Denise foi citada separadamente, 1 hora depois, no supermercado Harland. Estava no corredor dos enlatados. 3 pessoas do grupo de culinária dela estavam no mercado na hora. Ao meio-dia, metade de Harland sabia. No jantar, a outra metade. Geraldo ligou para o meu celular 14 vezes naquela tarde. Não atendi. A doutora Eliane tinha orientado. Toda a comunicação agora é através dela. Às 18h47, uma mensagem chegou. Você vai se arrepender disso. Sou seu pai. Eliane registrou. Anexo 47 da petição. No dia seguinte, Denise começou sua campanha. Ligou para 5 vizinhas numa única tarde. Entre lágrimas, sempre lágrimas, dizia a mesma coisa para cada uma. Minha filha está me processando porque eu amei demais. Mas algo tinha mudado. A ação foi protocolada no Fórum da Comarca. Processos no Brasil são públicos, e em cidade pequena as pessoas leem processos como leem boletim de igreja, com atenção. No fim da semana, alguém na lanchonete puxou a petição online. O resumo estava lá, preto no branco. Boletins de ocorrência falsificados, falsa identidade de assistente social, 37 ligações documentadas para empregadores ao longo de 3 anos. Pela primeira vez, alguém fez a Denise a pergunta que ela não tinha preparo para responder. Foi o Tomás Almeida, vizinho de 30 anos de Geraldo. Encontrou ela no posto. Denise, é verdade que você ligou para os empregadores dela? Ela não respondeu. Entrou no carro e foi embora. Geraldo se inscreveu para falar na próxima reunião da Câmara. Claro que se inscreveu. O púlpito tinha funcionado uma vez. Achou que funcionaria de novo. Dessa vez, a sala estava cheia. Umas 60 pessoas, talvez mais.
Cadeiras de plástico puxadas do depósito. Gente em pé no fundo. Não era mais sobre buraco na rua. Sentei na terceira fila. Não no fundo, na terceira fila. A doutora Eliane sentou ao meu lado, bloco no colo, caneta na mão. Vestia um blazer cinza e uma expressão que não entregava nada. Geraldo subiu ao púlpito às 19h15. A maioria de vocês me conhece, disse. Morei em Harlem a vida toda. Treinei time de futebol de várzea. Participei do conselho do bairro. Fez uma pausa. E agora minha própria filha tenta destruir esta família com processo fraudulento. Agarrou as laterais do púlpito. Ela foi influenciada por gente de fora, advogados, pessoas que não conhecem esta família. Peço a esta comunidade que fique comigo. Olhou para mim. Olhei de volta. Não pisquei. A sala ficou em silêncio. Aí a doutora Eliane se levantou. Meu nome é Eliane Barros, sou advogada inscrita na OAB-SP e represento Caroline Johansson. Falou calmamente. A ação foi protocolada no Fórum da Comarca. A petição inicial e as provas que a acompanham são públicas. Encorajo qualquer um aqui que tenha curiosidade a consultar os autos em vez de confiar na versão de uma das partes. Sentou. Sem drama, sem acusações, sem levantar a voz. A sala ficou em silêncio por 8 segundos completos. Contei. Aí o presidente da Câmara limpou a garganta e passou pro próximo item da pauta. Geraldo ficou no púlpito por mais um momento. Aí sentou. Não olhou para mim de novo. O juiz concedeu a medida protetiva 11 dias depois. 200 metros de distância. Sem contato direto, sem contato por terceiros, sem ligações, sem mensagens, sem cartas, sem e-mails, sem recados passados por vizinhos, amigos ou qualquer pessoa. Geraldo violou na primeira semana. Usou o telefone do vizinho, um homem chamado Dalmo, que não sabia de nada, e me mandou. Isso não acabou, Caroline. Eliane documentou, protocolou no juízo. Geraldo levou uma advertência oficial da juíza. Mais uma violação, e seria preso por desobediência. A ação de indenização por danos morais avançou. Eliane juntou o pacote de provas da Ruth, as gravações, os registros de ligação, os documentos fabricados, os metadados ligando os e-mails anônimos à casa dos Johansson. 37 ligações. 5 boletins de ocorrência forjados. 3 anos de interferência sistemática na minha capacidade de ganhar a vida. Geraldo contratou um advogado, um defensor dativo de outra comarca que parecia querer estar em qualquer outro lugar. Depois de analisar as provas, ligou para Eliane e recomendou acordo. Geraldo recusou. Não vou fazer acordo com minha própria filha. O advogado dele renunciou no dia seguinte. Geraldo não contratou outro. Enquanto isso, os autos do processo faziam seu trabalho. Em Harlem, documentos públicos são conversa pública. As pessoas liam, as pessoas falavam. Viu a parte da ligação da assistente social? Ela fez 37 ligações. O Geraldo falsificou um boletim de ocorrência. Na lanchonete de Harlem, onde eu trabalhei aos 14, o cozinheiro disse a um freguês: essa menina se candidatou aqui uma vez. Eu recusei por causa de uma ligação. Me sinto péssimo. A verdade não precisa de púlpito. Só precisa ser acessível. Devagar, e então de repente, Harland começou a ler. Denise foi a primeira a sentir. O Clube de Culinária de Quinta, um grupo de 8 mulheres que se reuniam nas casas umas das outras há 15 anos, mandou um recado pela organizadora. Achamos melhor você dar um tempo, Denise. Pelo menos até as coisas se acalmarem. As coisas não iam se acalmar. Aí Geraldo foi à padaria da rua principal. O lugar dele, o balcão, o café toda manhã há 20 anos. O lugar estava vazio. Só não sentavam ali. Ele pegou uma mesa perto da janela. Ninguém sentou com ele. A garçonete encheu o café sem fazer contato visual. Tomás Almeida, o vizinho, o que perguntou a Denise no posto, foi até a casa. Geraldo, te conheço há 30 anos. Você realmente falsificou um boletim de ocorrência? Geraldo fechou a porta na cara dele. Não disse uma palavra. No lado jurídico, as coisas aceleraram. Davi, o gerente do restaurante em Cravinhos, que cancelou minha entrevista depois do boletim falso, ligou para o escritório da Eliane espontaneamente. Disse que estava disposto a testemunhar. Ainda tinha o e-mail com o anexo falso salvo na caixa de entrada.
O Bill, da loja de materiais de construção de Millfield, também se apresentou. Tinha guardado uma anotação sobre ligação no arquivo de contratação. Lembrava da data. Lembrava da voz. Eu não participei de nada disso. Não liguei para ninguém. Não postei nada. Não fui de porta em porta contar meu lado. Não precisei. As provas existiam. Os autos eram públicos. E o povo de Harland, com todos os seus defeitos, sabia ler. A cidade não se voltou contra Geraldo porque eu pedi. Se voltou porque a conta não fechava mais. Geraldo não apareceu em juízo. Depois que o advogado dele renunciou, ele se representou por exatamente uma petição. Uma resposta manuscrita que dizia na íntegra: isto é uma questão de família e o juízo não tem jurisdição sobre o direito de um pai proteger seu filho. A juíza discordou. Quando Geraldo não compareceu à audiência de instrução, Eliane pediu a revelia e julgamento antecipado. A juíza deferiu. Danos morais, R$ 170 mil, calculados com base em 3 anos de perda de renda e dano comprovado. Geraldo não pagou. Eliane penhorou a casa dos Johansson. Eu estava no escritório do Dr. Fábio Dornelas quando a sentença saiu. Ele imprimiu e me entregou do outro lado da mesma mesa, onde eu tinha assinado os documentos do fundo 2 meses antes. Como se sente? Perguntou. Cansada, eu disse. E era verdade. Na mesma semana, Dornelas me ofereceu um emprego. E não por caridade. Ele tinha me visto organizar os dossiês de provas da Ruth, criar linhas do tempo, cruzar datas. Preciso de uma assistente administrativa, disse. Você é a pessoa mais organizada que conheci em 40 anos de advocacia. Comecei na segunda seguinte. R$ 2.800 por mês. Vale transporte e refeição no local. Uma mesa perto da janela, com a samambaia que precisava de água. Com o dinheiro do fundo, aluguei um apartamento de 1 quarto em Millfield. Térreo, cozinha pequena, uma porta com chave que só eu tinha. Comprei um Fiat Uno usado com 240 mil quilômetros. Abri uma conta bancária só no meu nome. Comprei comida pela primeira vez na vida sem pedir permissão a ninguém. O apartamento era silencioso. Ninguém perguntava onde eu ia. Ninguém checava meu e-mail. Ninguém ligava pro meu empregador. O silêncio era a coisa mais alta que eu já tinha ouvido. Sabe, quando eu estava sentada naquele tribunal e a juíza leu a sentença, não senti alegria. Senti cansaço. 3 anos da minha vida, 8 meses numa cama de abrigo, tudo porque meus pais preferiram me destruir a me deixar ir. Me deixa perguntar uma coisa específica. Se seus pais tivessem falsificado um boletim de ocorrência para te impedir de conseguir um emprego, você processaria eles ou deixaria para lá? Me conta nos comentários. Quero saber de verdade. 3 meses depois da sentença, uma carta chegou no abrigo. Irene encaminhou para mim. Denise tinha enviado para o meu endereço antigo. Não o novo. Uma zona cinzenta técnica na medida protetiva, mas uma violação do seu espírito. Abri na mesa da minha cozinha. Minha cozinha. Querida Caroline, sou sua mãe. Sempre serei sua mãe. Seu pai diz que sente muito. Vem pro almoço de domingo. A gente pode deixar isso para trás. Li 2 vezes, depois uma terceira. Seu pai diz que sente muito. Não, seu pai sente muito. Diz. Como se estivesse passando um boletim meteorológico. A gente pode deixar isso para trás. Não, eu errei. Não devia ter ligado para os seus empregadores 37 vezes. Não falsifiquei documentos para te manter desempregada. Só a gente pode deixar isso para trás, como se fosse uma discussão sobre o controle do ar-condicionado. Fiquei com aquela carta por 1 hora. Fiz café. Alimentei minha gata, uma vira-lata que adotei no abrigo de Millfield e chamei de Meg, porque claro que chamei. Aí respondi, através da Eliane, como a medida protetiva exigia. Mãe, desejo que fique bem. Mas amor não inclui sabotar a capacidade de sobrevivência do seu filho. Você ligou para os meus empregadores. Se passou por assistente social. Tentou me expulsar do único lugar onde eu tinha para dormir. Por favor, respeite a ordem judicial. Não entre em contato novamente. Caroline. Fechei o envelope, colei o selo, levei aos correios de Millfield, não os de Harland, não aqueles onde a dona Célia me veria e contaria para todo mundo. Aí fui para casa. Minha casa. Fiz jantar para uma. Macarrão ao alho e óleo, um copo de água.
A Meg sentou no balcão e me viu comer. Foi a melhor refeição que já fiz. Não estou contando essa história para você odiar meus pais. Tô contando porque em algum lugar agora, alguém está deitado numa cama que não é dele, olhando um teto que não pode pintar, se perguntando se querer uma vida própria faz dele um filho ingrato, uma filha egoísta. Não faz. Querer trabalhar não é traição. Querer independência não é desrespeito. E se afastar de pessoas que estão ativamente destruindo sua vida não é crueldade. É sobrevivência. Minha avó não conseguiu se salvar. Passou 30 anos casada com um homem que controlava tudo, onde ela ia, com quem falava, o que podia querer. Quando conseguiu se libertar, tinha 70 anos, morava num apartamento alugado e não tinha nada além de um sítio vendido e um plano. Mas ela me salvou. Planejou 10 anos antes. Contratou uma investigadora, montou um fundo e escreveu uma carta que lacrou numa pasta na esperança de que eu nunca precisasse abrir. É assim que o amor de verdade se parece. Não controle disfarçado de preocupação. Não sabotagem travestida de proteção. Amor faz um plano para sua liberdade, mesmo que custe tudo. Hoje tenho 28 anos. Trabalho como assistente administrativa num escritório de advocacia em Millfield. Tô juntando dinheiro para fazer faculdade comunitária. Tenho um apartamento de um quarto, um Uno usado e uma gata chamada Meg que solta pelos em tudo que é meu. E não falo com meus pais. Não fechei a porta para sempre. Mas a chave é minha agora. Eles não decidem quando abre. A avó Meg escreveu na carta dela: liberdade não é de graça, mas você vale cada centavo. Ela estava certa. Geraldo vendeu a casa. Não teve escolha. A penhora que a Eliane fez significava que a dívida tinha que ser paga antes da transferência do imóvel, e Geraldo não tinha como pagar R$ 170 mil do bolso. A casa na Rua das Flores, onde cresci, aquela com a varanda onde ele lia jornal e fingia não saber o que a mulher fazia, foi vendida por R$ 320 mil. Depois do pagamento da dívida, comissão da imobiliária e os impostos atrasados que ele vinha ignorando, sobrou bastante só para alugar. Ele e Denise foram morar num conjunto habitacional fora de Brodowski, 20 minutos de Harland. Perto o suficiente para ainda fazer compra no supermercado Harland, mas longe o suficiente para não esbarrar em quem costumava acenar. Geraldo nunca admitiu que errou. Nem uma vez. Contava para os novos vizinhos a mesma história que contou na Câmara. Minha filha foi manipulada por uma advogada. Vai contar essa história até morrer. Algumas pessoas preferem perder tudo a admitir que são os vilões. Mas Denise fez algo que não esperava. Ruth me contou meses depois, numa das nossas ligações ocasionais. Denise tinha começado a fazer terapia por conta própria, sem o Geraldo saber. Contou para a psicóloga, na terceira sessão: acho que fiz uma coisa terrível. Não sei o que fazer com isso. Não sei o que fazer com isso também. Não tô pronta para perdoar ela. Talvez nunca esteja. Mas posso sustentar duas coisas ao mesmo tempo. A mulher que ligou para 37 empregadores e mentiu sobre a própria filha. E a mulher que finalmente sentou numa cadeira e disse a verdade em voz alta. As pessoas são complicadas. Mesmo as que mais te machucam. Mas complicado não significa que você deve a elas acesso à sua vida. Cura não exige reconciliação. E às vezes exige só distância. Essa é minha história. Se você chegou até aqui, obrigada. Nem todo mundo tem uma avó que planeja uma década antes. Mas todo mundo merece saber que querer independência não é traição. Se essa história lembrou alguém que você conhece, manda para ela. Às vezes, saber que não está sozinho já basta. Deixa o like se ressoou com você. Se inscreve se quiser mais histórias assim.